gente tá fazendo? Eu vou tomar a chave do Scourge e depois vou arrancar a cabeça dele. Pessoal! Ai, eu preciso de uma ajudinha! Alguém pediu reforço? Isso é pelo Bi! Vem cá. Espera aí! Eu adoro a sua paixão, Prime. Mas você vai morrer neste planeta insignificante. Não há lugar melhor para enterrar você. Vou acabar com você, Scourge. Isso é uma promessa. Eles estão fugindo! Desta vez, não. É barulho de água. Onde a gente tá? O que é aquilo? Quem são vocês? E por que estão atrás da chave? Seu Donkey Kong, fica longe dos meus amigos! Mirage! Não se preocupa, deixa que eu cuido disso. Ai! Isso é perigoso! Isso é perigoso! Ei! Não tão rápido! Ai! Ei, aqui, gatinho. Atrás! Não vou falar uma segunda vez. Não! Todos vocês, parem! Airazor, Primal, pensei que eu tivesse te perdido. Todos vocês. os outros estão... Eu sou a única que restou. Prime, esses são meus amigos Maximals. Rhinos. Cheetor. Me desculpa por te assustar, irmão. Assustar? Fala sério, eu não me assustei. Isso é só óleo de motor. E o nosso líder, o Optimus Primal. Optimus Primal? Em sua homenagem, o lendário guerreiro de Cybertron. É uma honra. Airazor, estou feliz em ver você, velha amiga. Mas trazer os outros pra cá não fazia parte do nosso plano. Receio que você tenha más notícias. O Scourge veio para a Terra. Ele nos achou. Ele tem a metade da chave. Temos que achar a segunda parte antes que ele encontre. Mas não tava na caverna. Estava assim, mas removemos há algum tempo por segurança. Onde está agora? Venham comigo. Isso aí não tá legal, não.
Quando o Scourge toca em você, ele deixa uma marca. Mas eu vou ficar bem.